assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, os prefeitos aí de pelo menos 11 estados, inclusive em Minas Gerais, como a gente já leu nas manchetes, eles prometem para hoje um protesto, né? Falam até em greve, né? Como assim, uma greve, vamos dizer, diferente, uma greve de prefeitos, na paralisação de alguns serviços municipais em 11 estados, pelo menos, em algumas prefeituras, para protestar e reivindicar o tratamento que eles vêm recebendo aí do governo federal e do Congresso. O que acontece? Qual que é a queixa dos municípios, né? Primeiro é uma queda aí na questão do fundo de participação dos municípios, né? Na questão do repasse do fundo de participação dos municípios, estaria tendo aí uma queda no valor dos repasses. Mas o que tem mais incomodado aí os municípios, representados aqui em Minas Gerais pela Associação Mineira dos Municípios e nacionalmente pela Confederação Nacional dos Municípios, é a questão do aumento aí dos encargos para os municípios através de leis criadas tanto na Câmara dos Deputados e validadas no Senado Federal. Essa é uma reivindicação antiga dos municípios, porque se aprova pisos, o último caso vocês vão se recordar, por exemplo, o piso da enfermagem, né, que foi uma polêmica aí do ano passado, o retrasado, se eu não me engano. Com a Câmara e o Senado aprovaram o piso da enfermagem, mas quem tem que pagar são as prefeituras. Essa é uma queixa antiga das prefeituras, que os parlamentares fazem graça com o chapéu alheio, né? Eles aprovam legislações, mas os encargos, os custos ficam para os municípios, e muitas dessas leis eram criadas, pelo menos até outro dia, sem dizer de onde sairia esse recurso para pagar essas novas atribuições que eles conferem aos municípios. Essa é uma das principais queixas desse protesto de hoje, que ocorre em 11 estados aí, pelo menos do Brasil, com diversos municípios, prefeituras participando desse protesto, e também sobre os repasses, né? Há uma queixa também aí de uma demora no repasse das emendas parlamentares, que são aqueles dinheiros que os deputados e senadores destinam, né? Dinheiro federal, do orçamento federal, eles destinam para os municípios, e é a União que tem que pagar esse recurso. Há uma queixa também aí por parte dos municípios neste protesto, que eles não estão que estão atrasadas, estão travadas aí, bloqueadas alguns desses repasses destas emendas parlamentares. Então eles estão prometendo aí para hoje essa espécie de uma greve branca aí em alguns dos atendimentos municipais. Logicamente, essa crise ela fica mais visível aí em municípios de pequeno e médio porte, né? Aqui em Belo Horizonte, nas capitais, nos municípios também, as chamadas cidades polo, a gente vê menos esse problema. Por quê? Porque tem outros tipos de arrecadação, né? Tem a arrecadação própria, então acabam que conseguem sobreviver sem esse problema ganhar contornos tão graves. Agora, os municípios de pequeno e médio porte, aí é um outro problema. Muitos desses municípios pequenos, aí com menos de 10 mil habitantes, por exemplo, eles dependem exclusivamente de repasses, né? O orçamento, a receita desses municípios são repasses, e grande parte desses repasses da União. Então eles estão com essa cobrança, né? Tanto desses repasses, como também, como eu disse, dessa criação de encargos, que no final quem tem que pagar a conta é o município. E um outro problema também, aí eu queria até chamar a atenção, né? Os prefeitos, por uma questão eleitoral, não deram a grita no ano passado, mas a questão do ICMS, por exemplo, do combustível, que foi reduzido ano passado de forma eleitoral pelo presidente Bolsonaro para baixar ali o preço do combustível, mas isso impacta no valor que vai ser arrecadado pelos municípios. Impactou, né? Foi uma medida que vigorou por um período, essa redução ali na alíquota do ICMS, mas ela impactou na arrecadação futura dos municípios, impactando diretamente o cofre dos municípios. Ano passado ninguém deu a grita, porque ano eleitoral, a grande parte desses prefeitos estavam apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, então todo mundo ficou calado e depois teve que arcar com esse custo também, porque diminuiu a arrecadação aí para os municípios. Então, diminuiu para o estado e, consequentemente, também tem uma parte dessa arrecadação levada aos municípios, então também caiu a arrecadação dos municípios. Essa também é um outro ponto importante que tem se destacar aí nessa crise. E hoje, então, esse protesto aí, pelo menos em 11 estados, prefeituras, principalmente de menor e de médio porte aí, fazendo uma espécie de uma greve branca aí, para mostrar aí tanto para os deputados, senadores e também, logicamente, para para o governo Lula a situação que, segundo ele, de penúria aí enfrentam alguns
destes municípios mineiros. Vamos ver como é que isso vai. Teve semana passada ou retrasada, já teve uma reunião em Brasília com a presença de ministros do governo federal, mas parece aí que não houve um acordo. Se houve uma sensibilização por parte do governo federal, isso não foi transformado em medidas práticas. Fato é que os municípios aí estão botando a boca no trombone a respeito desses repasses e desse aumento de encargos aí para os prefeitos. Como eu disse, quem sofre mais, prefeitos de cidades pequenas e de médio porte. É isso. Lucas, Luciana. São 16 estados, chegou um balanço aqui até 16 estados já aderiram? 16. Assunto que a gente vai acompanhando aqui ao longo da nossa programação. 16 estados, incluindo aqui Minas Gerais com 440 das 853. Ou seja, mais das metades aqui das prefeituras de Minas mobilizadas, e como eu disse, são essas prefeituras menores mesmo, né? Onde que faz mais falta esse atraso de repasse, redução de repasse, de emendas parlamentares, porque elas não têm arrecadação própria, a não ser essa a questão dos repasses.